É possível, Razan, é possível porque o Cuéllar procurou o Corinthians, na verdade, né, os seus representantes, através do seu agente, o Corinthians foi procurado, né, antes que o torcedor corintiano se empolgue aí que o Cuéllar é corintiano, que é muito Corinthians, é bom lembrar que o Clube Paulista fez a melhor proposta, né, para o Cuéllar aí dos times que estão interessados em repatriá-lo. O Corinthians fez uma proposta de mais de R$ 1 milhão por mês. A gente vai entrar mais uma vez naquela questão que o PVC, na verdade, levantou, né, no caso o Matias Rojas, né, do fair play corintiano, né, que praticamente não existe. No caso do Cuéllar, pode ser muito mais, porque os representantes do Cuéllar procuraram o Corinthians fazendo um apelo que ele voltasse, né, que o Corinthians voltasse a conversar com o Al Hilal. O Corinthians atendeu o pedido. Eu vou até explicar por que o Corinthians aceitou esse pedido, né, em voltar a falar com o Al Hilal, lembrando que o Corinthians fez uma proposta para o Al Hilal de 3 milhões de euros praticamente, que já é muita coisa, né, em relação ao Cuéllar. Pelo menos isso tem gerado muita discussão em relação aos corintianos, porque é um atleta de 30 anos que vai completar 31 anos agora em outubro. E o Al Hilal, né, pediu, né, uma contraproposta 6 milhões de euros, né, muita grana, 32 milhões de reais. O Corinthians praticamente havia desistido do negócio, né, pulou fora, esfriou, mas as fontes falavam, né, não deu, enfim, e algumas fontes até conversavam comigo dizendo que pena, Samir, porque a gente queria muito o Cuéllar e tal. Então, assim, o Corinthians realmente estava obcecado em relação a contratar o Cuéllar, foi, né, fazer um giro aí no mercado. Nesse período que o Corinthians tomou esse não aí do Al Hilal, o Corinthians foi ao mercado atrás de um outro volante, né, com características de marcação, de armação de jogadas, e o Corinthians não conseguiu arrumar nada, né? Foi em alguns nomes que o valor era absurdo, outros nomes que foram oferecidos não interessaram, alguns nomes sul-americanos, a gente citou aqui também, foram oferecidos e discutidos no Corinthians, mas não interessaram, um deles, inclusive, o Frederico Redondo, né, do Argentino Júnior, e o Corinthians, na verdade, não conseguiu abrir negociações com ninguém nesse período. Aí vem o Cuéllar, né, volta o Cuéllar através dos seus representantes, a procurar o Corinthians, a relação estava boa, lembrando que o Corinthians já havia acertado salários e luvas com o Cuéllar, fazendo a melhor proposta aí do futebol brasileiro. Lá em Porto Alegre, a polêmica foi grande também, porque dizem que o Corinthians praticamente ofereceu o dobro, né, que o Inter havia oferecido. Os representantes procuram o Corinthians e pedem para que o Corinthians reabra as negociações, se seria possível. O Corinthians gostou da ideia, reabriu, né, as conversas, não fez uma nova proposta ainda, né, notificou que gostaria de conversar com o Al Hilal e deve inicialmente, o Razan, fazer a mesma proposta, tá? E se vai aumentar é isso que eu ia te perguntar valor, exatamente, Samir, em cima disso, assim, vai mudar os valores praticados para retomar essa conversa ou vai manter o mesmo padrão? o que uma fonte me disse que inicialmente eles vão tentar com o mesmo valor, acreditando que o Al Hilal possa ter mudado de ideia, porque o clube árabe começou a se movimentar no mercado da bola através em busca de jogadores de meio campo. Então o Corinthians, né, vai primeiro com a mesma proposta, mas eu não descarto que o Corinthians aumente essa oferta para fechar com o jogador. Pelo que eu ouço eles falarem do Cuéllar nos bastidores, dá para entender assim, uma certa obsessão pelo atleta. Ainda mais que eles se sentiram honrados em serem procurados novamente pelo Cuéllar, e os motivos de procurar o Cuéllar são, né, além da procura do próprio jogador e do Corinthians não encontrar um atleta no mercado da bola, o Corinthians perdeu o Paulinho nesse período, antes de quando começou a conversar com o Cuéllar e com o Al Hilal, o Paulinho parecia que engrenar, né? O Corinthians estava esperançoso com isso. E perdeu o Paulinho nesse período e acredita que o Cuéllar é o jogador certo, né, para substituir o Paulinho, porque é um primeiro volante. Dentro do Corinthians, né, dizem que o Cuéllar é um jogador que marca muito bem e sabe sair jogando. O Fausto, por exemplo, é o primeiro volante hoje, mas não é tão marcador assim.
e o Corinthians meio que criou uma obsessão pelo Cuéllar. Não duvido nada, tá? Apenas um pitaco rápido, que o Corinthians faça loucuras e aumente essa proposta de 3 milhões de euros e feche com o jogador, viu, Razan? Claro que pode não dar em nada. Se o Al Hilal endurecer e continuar pedindo os 6 milhões de euros, a negociação pode não dar em nada. Então, nada fechado. A gente vai acompanhando a novela e trazendo as novidades. Entre o que o Corinthians oferece e o que o Al Hilal pede, tem uma diferença de quanto, Samir? Metade, né? Porque o Corinthians ofereceu 3 milhões de euros e eles estão pedindo 6 milhões de euros, o Razan, lembrando que ele tem contrato até junho do ano que vem com o Al Hilal. Pois é, é uma situação curiosa, PVC. Não, tem duas coisas aqui que eu penso só. Uma é... Estou editorializando já, que nós vamos fazer isso a partir de segunda-feira, então eu estou fazendo agora, tá? Então, assim, uma é que eu vejo uma rejeição pelo Fausto Vera que para mim não faz sentido. Não que o Fausto Vera seja o novo Danilo Alvim, Paulo Roberto Falcão, mas ele não é o primeiro volante, eu entendo. Falta marcação, tá certo, mas ele tem tido qualidade no jogo. Eu vejo as pessoas dizendo que ele não sabe onde ele está. Eu não tenho visto jogos assim. Acho que o Fausto Vera é um bom jogador. Não é o primeiro volante clássico. A outra coisa é que a gente está montando, o Corinthians está montando um time dessa maneira, com Cuéllar, digamos, Cuéllar e Maicon, Matias Rojas, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Continua dependendo do Renato Augusto. O Matias Rojas pode jogar por dentro? Pode. Só que se a gente chegou à conclusão que o Matias Rojas rendeu melhor no Racing pelo lado direito, continua dependendo do Renato Augusto. Tá faltando um outro meio armador com essa característica, PVC, na tua visão? Tá faltando você ter um jogador que possa jogar junto com o Renato Augusto e no lugar do Renato Augusto. É fácil no mercado? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas, assim, o que tá claro é que o Corinthians esse ano foi um time com o Renato Augusto e foi outro time sem o Renato Augusto. E na questão do Corinthians contratar o Cuéllar e o Matias Rojas e fazer esse meio campo aí que o PVC falou, o Corinthians pode investir alto, não vive um momento financeiro muito bom e não é garantia que esse meio campo vai vingar, lembrando que se a gente for pensar há 2 anos mais ou menos, era maravilhoso falar do quinteto, né? A ideia era que jogasse Paulinho e Juliano de volantes, Renato Augusto e William completando o meio campo, com o Roger Guedes lá na frente. Claro que o Yuri Alberto chegou depois, mas acabou não dando certo. Então o Corinthians... Deve ter seu Oswaldo Brandão. E o Corinthians... Revisitando o passado, né? Revisitando o passado. O Corinthians pode, talvez, né, tudo bem, pode dar certo, mas talvez pode não estar aprendendo com os próprios erros, né? Porque contratou muitos jogadores de meio campo, sem velocidade, que acabou não dando a intensidade que o futebol hoje exige. E, enfim, o William já foi, o Juliano, o Corinthians está louco para receber uma proposta para ele ir embora. Renato Augusto vive sofrendo lesões, o Paulinho já sofreu a segunda lesão ligamentar, quer dizer, não sobrou quase ninguém do meio campo. E agora o Corinthians está investindo alto, já trouxe o Matias Rojas por um bom valor, né? E capaz que faça loucuras em relação ao Cuéllar, porque aceitou reabrir as negociações porque foi procurado pelo jogador. Eu já desconfiava, porque conversando com as fontes, eu via muita lamentação em relação à rejeição do Al Hilal em relação à proposta do Corinthians. O Corinthians realmente queria muito o Cuéllar e não encontrou ninguém no mercado da bola. Foi procurado pelo jogador mais uma vez, né? Mais uma vez não, porque é a primeira vez que o Cuéllar procura o Corinthians, da outra vez foi o contrário, né? Mas o Corinthians agora vai para cima de novo. Pode conseguir ou não, mas as negociações estão reabertas, o Razan.